Pessoal, vim aqui compartilhar com vocês sobre o que aconteceu na minha cirurgia de endometriose. Então, já vim aqui no outro vídeo falar que eu faria essa cirurgia, pedir os pensamentos positivos, orações e vim contar um pouco mais em detalhes sobre o que aconteceu. Então, inicialmente era para ser uma cirurgia muito extensa. Então, quando eu fiz os meus exames no ano passado, em julho, foi visto já na ultrassom que a minha endometriose era um tipo de endometriose profunda, porque ela já tinha atingido partes do intestino, tinha uma aderência muito grande entre útero e intestino, por isso que eu sentia algumas dores, as cólicas intensas, o sangramento intenso, tinha endometriose no ovário, né, que é o que denomina adenomiose, e vários focos ali em toda a minha cavidade abdominal. Então, eu já fui preparada para que realmente fosse uma cirurgia muito intensa, uma cirurgia muito grande. E aí, eu refiz meus exames no começo desse ano, ali por volta de fevereiro, março, e novamente uma ressonância confirmou que era uma endometriose profunda. Então, eu fiquei preocupada porque a minha cirurgia só foi agora em julho, então muitos meses tinham passado desde o diagnóstico, da repetição desses exames. Então, a minha preocupação era que a doença tivesse evoluído. Mas eu segui muito firme na minha fé, nos meus cuidados. Então, eu sou a prova viva, um testemunho de que realmente Deus agiu em mim, fez um milagre, porque era para essa endometriose ela estar muito mais evoluída, com a necessidade, possivelmente, da retirada de parte do intestino. E quando o médico abriu, ele viu que não estava, como demonstrava no exame. Então, acabou sendo uma cirurgia muito mais tranquila do que inicialmente seria. Não precisei retirar parte do intestino. Fiquei só 3 dias no hospital. Inicialmente eu ficaria pelo menos uma semana ou até um pouco mais. Tive uma recuperação excelente, claro que com todos os cuidados, repouso, voltando à rotina aos poucos. Tem muita coisa ainda que eu não estou fazendo, mas foi muito mais tranquilo. E aí, nesse período que eu estava, que eu soube da doença e que eu tive que ter ali uma cabeça fria para pensar realmente assim, o que fazer? O que eu faço com as minhas pacientes que eu posso fazer comigo também? Então, eu intensivei bastante a questão da minha alimentação, que já era uma alimentação adequada, e comecei uma suplementação bem específica. Então, eu iniciei um protocolo de nutrientes que ajudam nessa questão anti-inflamatória, ajudam ali a diminuir dor, e em pouco tempo eu já senti uma diferença grande na dor. Cerca ali de 2 meses eu senti uma melhora na dor. Nos últimos meses, eu não estava mais sentindo incômodo, cólica, dores. A menstruação continuava sendo um pouco mais, um fluxo mais intenso, mas o que incomodava inicialmente, que era a dor, não estava sentindo mais. Mas, a princípio, eu achava que eu teria tido só melhora nesses sintomas, né? Só naquilo que eu estava sentindo. Mas quando eu fiz a cirurgia, realmente eu vi o poder da nutrição, o quanto que a nutrição pode fazer pela gente, o quanto que a nutrição ela pode salvar vidas. E no meu caso, com certeza, foi uma demonstração de que a combinação de todos os fatores me auxiliou nesse processo, né? Então, eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma luz para que eu tivesse realmente um raciocínio clínico mais lógico, porque muitas vezes quando é com a gente não consegue pensar, raciocinar. E aí eu fui firme, segui a suplementação, fiz tudo certinho e realmente fez muita diferença na minha evolução da doença. Então, a endometriose ela não estava invadindo os tecidos, as camadas mais profundas do intestino, e com isso não precisou fazer a retossegmoidectomia, que seria esse procedimento que 3 médicos acharam que teria que acontecer. Então, com isso, a minha recuperação, o meu pós-operatório foi muito melhor. Então, quero compartilhar, né, isso com vocês, a importância realmente de se cuidar, de observar o corpo, de observar os sinais e sintomas. Caso vocês sintam alguma coisa diferente, procurem ajuda, procurem um profissional da saúde, busquem profissionais atualizados e que realmente tenham essa escuta mais empática. Porque no meu caso, demorou muito para ser diagnosticado a endometriose. E com isso, assim, não era o meu objetivo engravidar, né, pensando nisso, até algumas pessoas falaram, agora você pode até ter outro filho. Não era meu objetivo, por enquanto não é nosso objetivo ter um segundo filho. Mas e se fosse? Eu teria esperado mais por quanto tempo, né? Teria acontecido a infertilidade, aquelas dúvidas.
por uma situação ali que poderia ser tratada muito antes. Então, se vocês estão passando por isso, uma questão de infertilidade que não é descoberta, dores, alteração de fluxo ou qualquer outra mudança no corpo, não demorem para buscar ajuda, porque com certeza um diagnóstico precoce, um cuidado adequado, como no meu caso, né? Eu fiz todo um protocolo de uma suplementação por vários meses, alimentação saudável, tudo isso contribuiu muito para hoje eu estar super bem. E é claro que existem casos e casos, muitas situações que a cirurgia acaba sendo a única solução e às vezes precisa ser mais invasiva, mas se a gente consegue aliar todas as áreas que envolvem o corpo, com certeza o resultado é muito mais positivo. E eu sou a prova viva de que realmente funcionou. Então, quis compartilhar isso com vocês, agradecer muito as orações, os pensamentos positivos. E se você conhece alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo, dê o seu like, comenta aqui, porque eu vou gostar de saber que esse vídeo, esse conteúdo ajudou muitas mulheres. Eu já tenho pacientes a atender, já estou atendendo mais pacientes ainda que estão nessa situação de uma infertilidade, endometriose, mas espero ajudar ainda mais pessoas com esse meu relato e com tudo isso que eu vivi. Bom, então, obrigada, gente. Até mais.